Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física na qual vamos falar sobre potencial elétrico, trabalho e energia. Bom, primeiro vamos entender o que é o potencial elétrico, né? Vai ser então um valor, uma grandeza escalar, ou seja, não precisa de direção nem sentido. E o que essa grandeza escalar vai trazer, né? Qual informação ela traz pra gente? Que em um determinado ponto no espaço, né? Qual que vai ser a energia potencial elétrica que é armazenada por unidade de carga elétrica? Calma, pode parecer uma coisa muito estranha, mas vamos lá. Então, o potencial elétrico vai ver a quantidade de energia potencial elétrica que é armazenada por carga. Vamos pensar aqui que é então essa energia potencial elétrica. Eu não sei se vocês já entraram na parte da física de energia potencial, assim, você tem sei lá, uma pedra e segura em uma determinada altura. Ela tem uma energia potencial cinética que se soltar, ela a tendência é que ela caia. Então ela tem uma energia armazenada. Por isso que a gente fala que é um potencial, né, para acontecer. Ou quando a gente pensa em energia potencial elástica, o mesmo vai valer para a elétrica, né? Então, se a gente for analisar essa imagem, existe uma carga Q, né, que está lá no centro, que está até ruim para enxergar, e aí a gente tem uma carga Qzinho, né, que é a verdezinha. E essa carga verdezinha, por ela estar em um lugar onde exista um campo elétrico, né, há uma tendência. E vamos supor que essas duas cargas tenham o mesmo sinal. Então vai ter uma tendência desse Qzinho fugir, né? Já que são iguais, a teoria da atração-repulsão, né? E aí, existe então uma energia potencial elétrica nesse Qzinho verde, né? E o que o potencial elétrico é, então? Ele vai calcular a quantidade dessa energia potencial elétrica por unidade de carga, ou seja, qual que vai ser a energia potencial elétrica dessa carga verdezinha, levando em conta a quantidade de carga que tem nesse ponto verde, né? Por exemplo, ao invés de usar esse Qzinho verde, eu colocasse, sei lá, um Qzinho amarelo, e esse Qzinho amarelo tivesse outro valor de carga elétrica. Isso daria um outro valor de potencial elétrico, de energia potencial elétrica. E esse outro valor de energia potencial elétrica seria possível calculá-la, né, com base nessa carga elétrica, através do potencial elétrico. Ficou meio estranho, a gente vai chegar numa fórmula, calma. Mas tenta pegar isso. Se der para entender, tipo, o potencial elétrico vai ser uma maneira de a gente calcular essa energia potencial elétrica, com base na cargazinha que vai ser colocada ali. Cargazinha de quem? Desse ponto verde. Levando em conta essa imagem que eu trouxe para cá. Então, como se trata de uma grandeza escalar, a gente tem um módulo, e nesse módulo a gente tem que ter um sinal. No caso, desculpa. No caso, no sistema internacional, a carga vai ser o volt, que é representado pela letra V. E potencial elétrico agora vamos chamar de V, tá bom? Então tá. O potencial elétrico vai permitir a gente calcular a energia potencial elétrica. E o que é essa energia potencial elétrica, né? Que eu acabei de explicar. Seria então a energia armazenada nos elétrons que faz com que eles possam se movimentar. Sempre tento fazer esse paralelo com a mecânica, com as coisas que são mais plausíveis, né? No nosso mundo, com a força-peso, com energia cinética, essas coisas, fica mais fácil de entender. E aí, como a gente calcula a energia potencial elétrica, né? A energia potencial elétrica, então, vai ser uma fórmula muito parecida com a que a gente já viu. Mas atenção, ela é diferente. Vamos lá. A energia potencial elétrica, então,
é calculado pela aquela constantezinha, né, que a gente tá vendo há um tempão, de 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga Qzona, né, responsável pela criação do campo elétrico, vezes a carga de Qzinho, tudo isso sobre a distância. Reparem que as duas cargas não estão mais entre módulo, então o sinal, né, se essa carga é positiva ou negativa, isso daí vai influenciar no resultado, já que não é mais módulo. E outro detalhe, a distância não está mais ao quadrado, ela só está pela distância. E aí, seguinte, comparando com o potencial elétrico, o que a gente tem? Que a energia potencial elétrica vai ser então a carga vezes o potencial elétrico. Porque lembra, o potencial elétrico é a energia potencial elétrica pela carga, né? Se a gente for por essa definição inicial aqui, a gente tem que o potencial elétrico, né, que é o V, é a energia potencial elétrica, que é esse EP, dividido pelo Q. A única diferença é que eu joguei agora o Q pro lado do V. Mas se a gente for para essa fórmula aqui, então seria o V, que é igual ao EP, que é a energia potencial elétrica, sobre o Q. A diferença foi que eu joguei para cá. E a partir disso, né, comparando essas duas fórmulas, a gente consegue chegar na fórmula do potencial elétrico. Reparem, tipo, se a gente igualar esse EP, a gente tem que K, Qzão vezes Qzinho dividido pela distância, vai ser então Q pelo V, né? Tem um VA considerando um ponto A, né? E aí, se a gente cortar esses Qzinhos, né, caso a gente iguale, a gente chega aqui, o V vai ser então o K na constante, o Qzão, que é a carga daquele corpo responsável pela criação do campo elétrico, isso daí dividido pela distância. Ressaltando, a gente não tem mais os módulos aqui, então o sinal vale e a distância não está mais ao quadrado. Então, fez sentido por que a gente chegou nessa fórmula aqui? Ó, voltando. Potencial elétrico é uma forma de a gente calcular a energia potencial elétrica através da carga, né? Energia potencial elétrica por unidade de carga. EP dividido pelo Q, né? E aí a gente sabe que a energia potencial elétrica, ela é calculada por aquela fórmula do K, Qzão, Qzinho pela distância. Se a gente igualar esses dois, a gente chega aqui, a fórmula do potencial elétrico vai ser então esse V, que é igual a K vezes Qzão dividido pela distância. Isso quando a gente considera uma carga pontiforme. Uma única carga pontiforme. E como se trata de uma grandeza escalar, a gente consegue transformar isso em um gráfico. E no caso, o que aconteceu aqui? No eixo da ordenada, né, que é o eixo Y, a gente ficou o potencial elétrico, enquanto que na abscissa, que é o eixo X, ficou a distância. E aí, esses gráficos vão ter comportamentos diferentes. Mas por que isso? Porque isso vai variar do quê? Do Qzão. Reparem que no caso do gráfico A, o Qzão, né, a carga responsável pela criação de um campo elétrico, ela é positiva. Enquanto que no B, a carga responsável pela criação do campo elétrico é negativa. E isso vai ser o fator que vai diferenciar, porque nos dois casos, a constante vai ser a mesma, então ela não vai ser a que vai levar essa diferença de comportamento, né? E reparem que no caso do gráfico A, essa linha vermelha, ela tá acima, né? Ela não é o valor do Y sempre vai ser um valor positivo, enquanto que no B, o valor do Y sempre vai ser um valor negativo. Porque, reparem, no caso de uma carga positiva, né? Vamos falar que o Q é 1. Isso seria no caso do gráfico A.
Conforme a gente vai aumentando a distância, o valor do potencial vai diminuindo, né? Ou seja, quanto mais longe essa carguinha estiver daquela cargona, menor vai ser o potencial, né? Menos influência essa cargona vai ter. Por isso que ocorre essa descida, né? Da linha vermelha. Tipo, parece que ela tá descendo, parece um escorregador. Enquanto que no B, o que acontece? Reparem que os valores sempre vão ser negativos no eixo Y. E aí, vamos considerar então que esse Q, no caso do gráfico B, é uma carga negativa, é um -1 da vida. E aí, conforme a gente vai aumentando, né, a distância, o valor do potencial vai aumentando. Isso é estranho, né? Mas reparem que, por exemplo, vamos supor que o D1 é 1 e aquele 2 vezes o D1 vai ser 2, né? Se o D1 é 1, 2D1 vai ser 2. E esse Qzão vai ser -1. Então, se a gente fosse pegar o primeiro caso, né? Quando o D for D1, que é igual a 1, para uma carga -1, o V seria -K. E se a gente for pegar esse 2D1, ia ficar menos meio K, entende? Por isso que ele vai aumentando conforme aumenta-se a distância. O potencial ele vai aumentando, mas vai ficar mais fácil com o desenho. Isso, tudo aquilo foi pensando em uma carga pontiforme, né? Só uma carga ali criando um potencial elétrico, tudo. E agora, a gente tem um ponto P aqui, né? E temos uma das 5 cargas criando potenciais elétricos. E agora, qual que vai ser o potencial existente naquele ponto P? E, cara, eu acho sensacional o fato de ter uma grandeza escalar nessa elétrica. Eu acho um alívio, né? E vai ser muito simples. Vai ser simplesmente a soma algébrica. A gente vai calcular, então, o potencial elétrico de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. É uma simples soma. Ah, mas e se uma dessas cargas for positiva e outra negativa? Não tem problema, você vai fazer simplesmente uma soma. Porque o fato deles não estarem em módulo, né? Que a gente tirou aqueles tracinhos que ficam em volta do Q. Quando a gente fizer essa soma, se for negativo, vai acabar tirando, né, esse valor. Você vai somar uma coisa negativa e é como se você estivesse subtraindo. E aí, então, a gente tem aqui que o potencial elétrico em P vai ser, então, a soma do potencial de 1, 2, 3, 4, 5. Que, se a gente isolar, né, for pegar aquela fórmula que o potencial elétrico é o K vezes Qzão sobre o D, repare que em todos os casos o K vai ser o mesmo em 1, 2, 3, 4, 5. E a gente conseguiu isolar. Então, o valor do potencial elétrico em P vai ser o K vezes, abre parênteses aí, o Q1 sobre D1, Q2 sobre D2, Q3 sobre D3 e assim por diante. Isso para várias cargas influenciando sobre um ponto P. Beleza. Então, a gente sabe que é potencial elétrico, que é energia potencial elétrica, a carga. Como que a gente vai calcular esse potencial elétrico para uma única carga? Quando a gente vai calcular para um ponto em que a gente vai ter várias cargas, né, criando esse potencial. Agora, vamos entender o que é diferença de potencial. Vocês já devem ter ouvido falar daquele DDP e tal, né? Essa diferença de potencial é muito simples, vai pelo pé da palavra. Diferença, então vai ser uma subtração de potencial. Potencial a gente tem que é aquele V, que é o K vezes Qzão sobre a distância. Então, se a gente for considerar dois pontos, né, o A e o B, qual que vai ser o DDP deles? A diferença de potencial deles. Vai ser, então, o potencial de A menos o potencial elétrico de B.
uma coisa que pode acabar confundindo, assim, mas eu acho... É bem simples, na verdade. É que quando a gente fala de diferença de potencial, geralmente a gente usa a letra U, né? E o potencial até então a gente estava usando a letra V. Mas uma outra forma de a gente representar essa diferença de potencial seria através do ΔV, né? Porque delta é sempre uma diferença, né? E aí, como V é o potencial elétrico, a gente pode usar ΔV ou usar a letra U ou colocar até aquele DDP, tudo em minúsculo. Mas isso é coisa boba, tá? Não se preocupem. E aí, o que são superfícies equipotenciais? Vamos pelo nome de novo. Então, a gente tem uma carga elétrica. Ela cria um campo elétrico, ou seja, as cargas que estão em volta, elas são influenciadas por essa carga elétrica, porque ela criou um campo elétrico. E aí, essas cargas que estão em volta, dependendo do ponto que ela se localizar, ela vai ter uma tendência, ou de se aproximar ou de se afastar. E aí, o que seria então essa tendência? Seria essa energia potencial elétrica que existe dentro dela. E como a gente vai calcular essa energia potencial elétrica dela? Dependendo da carga que esse corpo tiver, vai ser através do potencial elétrico. E aí, então, como que vai ser? A gente tem na figura A uma carga vermelha positiva. Reparem que a gente tem linhas de forças, né, saindo dela. Lembra de uma das aulas passadas que as linhas de força, se for uma carga positiva, tá saindo, se for uma negativa, tá chegando, beleza. E isso são as linhas de força, né? Quando a gente pensa nas linhas de força, que vai estar na mesma direção. Lembrem da diferença entre direção e sentido, tá bom? Direção que o campo elétrico. Beleza. Se a gente sabe onde tá a direção da força elétrica, a gente sabe a direção do campo elétrico. E aí, dependendo da carga, se for positiva ou negativa, vai ter o mesmo sentido ou um sentido diferente entre a força elétrica e o campo elétrico. Até aí, tudo bem. Agora, como que vai rolar a parte de potencial elétrico, né? No caso do potencial elétrico, o que vai acontecer é como se as linhas do potencial elétrico, elas são... Ai, eu não sei explicar. Reparem, na imagem A, a gente tem essas linhas em volta, né? Que são equidistantes, essas linhas verdes. São como se fossem círculos dentro de círculos. Eu esqueci o termo agora. Isso seria as linhas do potencial. Então, reparem que, por exemplo, se eu tiver uma cargazinha, né? Na última linha, na linha mais longe, do lado direito, ela vai ter o mesmo potencial que uma outra carga que tiver nessa última linha, né, a mais distante, do lado esquerdo, sabe? Não importa, tipo, se tá pra cima, pra baixo, pra diagonal, não. O que a gente leva em conta é a distância, né? Então, é como se fosse... Essa distância seria como se fosse o raio, né? Quando a gente pensa em matemática, em circunferências. E aí, pelo fato de elas estarem à mesma distância, ao mesmo raio, né? Dessa carga vermelhinha, a gente vai ter essas superfícies equipotenciais, ou seja, a cada distância a gente vai ter uma linha, um círculozão, que vai ter o mesmo potencial. Todas as cargas que estiverem lá vão ter o mesmo potencial. E isso vai ser um pouquinho diferente quando a gente tiver duas cargas, né? No caso que é a figura B. Reparem que os círculozinhos, né? Os círculozinhos verdes que estão em torno das cargas, elas não ficam assim tão equidistantes. E aí, conforme vai se aproximando da carga, começa a ter um comportamento um pouco diferente. A ponto que na linha que é, tipo, a linha que tá bem na metade entre o azul e o vermelho, chega a ser uma reta, né? Mas isso são observações, é bem difícil cair esses casos que tem mais de uma carga. O que mais cai é o caso do A, né?
Saber que o potencial vai ser o mesmo naquela mesma linha, naquele mesma distância, naquele mesmo raio. Então, diante de tudo isso, né, a gente consegue pensar no trabalho da força elétrica. Tá, o que é trabalho? Trabalho vai ser a conversão de energia. Ou ela vai ser transformada, ou vai ser transferida para um outro corpo. Por exemplo, eu tenho minha energia potencial gravitacional, e aí eu soltei aquele corpo, ele caiu, adquiriu uma velocidade e teve uma energia cinética. Isso daí a gente pensando, né, nessa parte. Agora pensando na elétrica, trabalho da força elétrica. Então vai ser essa conversão de energias levando em conta força elétrica e a conversão que vai se dar, né? A gente pode ter então a conversão da energia cinética em energia potencial elétrica e assim vice-versa. Como assim? Lembra daqueles casos, né, que eu mostrei aqui atrás, tudo? Acho que esse daqui... Ai, meu Deus, ficou muito longe. Se a gente soltar a carguinha verde, se os dois tiverem o mesmo sinal, vai haver uma tendência a se mover, né? Por isso que a gente falou que essa energia potencial elétrica, ela pode ser transformada em energia cinética. Ou essa energia cinética pode ser transformada em potencial elétrica. Como assim energia cinética em potencial elétrica? Se a tendência dessa carguinha verde fosse fugir, se a gente, na força, na marra, pegar essa carguinha verde, fazendo força para que ela se aproximasse mais, vocês concordam que quando eu estou forçando ela a se aproximar mais, ou seja, forçando uma energia cinética ali, essa energia cinética, né, do movimento vai ser transformada em potencial elétrico. E aí, através da fórmula do trabalho, a gente tem que trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Que cosseno é esse? Calma que vocês vão chegar na parte de trabalho e energia e vocês vão entender o que é esse cosseno. Mas isso vai ser muito mais pra mecânica, quando você estiver falando de caixinha, essas coisas. Aqui não tem isso, é só força vezes distância. E aí, como é força elétrica, a gente vai usar a força elétrica. Distância a gente quase sempre tem nesse exercício, né? E aí, vocês lembram, né, que nas aulas passadas a gente falou que a força elétrica, então, vai ser a carga vezes o campo elétrico, né? E aí, temos que se a gente fizer esse campo elétrico vezes a distância, vocês concordam que o campo elétrico é a constante vezes o Qzão sobre d ao quadrado? Se a gente dividir ou multiplicar pelo d, vai ficar constante Qzão por d, que é a fórmula do potencial elétrico. Então a gente chega que o trabalho pode ser a carga vezes o potencial elétrico do lugar. Isso, né? A gente também pode pensar na energia cinética, né? Que eu falei que ela pode ser convertida em potencial elétrica, né? Então, caso o exercício traga, a gente também tem que o trabalho é igual ao delta da energia cinética, ou seja, a variação da energia cinética desse corpo, e que a energia cinética, né, em um determinado momento vai ser a massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. Como se trata de uma diferença, né, a gente vai calcular a velocidade, né, inicial, na verdade a gente vai calcular a final e retirar da inicial. Isso, quando a gente pensa então nos campos elétricos, né, a gente pode pensar em duas situações. Naquele campo elétrico uniforme, que eu trouxe na aula passada, né? Que são duas placas totalmente carregadas. E nesse caso, então, o trabalho vai ser a carga vezes a diferença de potencial AB. Reparem, lembra que eu falei do potencial elétrico ser representado ou pelo V, ou pelo ΔV, ou pelo U, ou por dp? Então, a gente tem aqui que o trabalho, então, vai ser a carga, né?
vezes o diferencial de potencial entre A e B. E isso vai ser igual a carga, que é igual vezes o campo elétrico, E, vezes a distância. Já quando a gente pensa em campos não uniformes, para a gente calcular esse trabalho, a fórmula que a gente vai usar vai ser a mesma, né? A carga vezes a diferença de potencial. E a diferença de potencial, né, vai ser o potencial de um ponto menos o potencial de outro ponto. E vai ficar mais fácil quando a gente chegar nos exercícios, tá bom? Não se preocupem. A partir disso, a gente consegue fazer uma análise. Como a força elétrica ela é conservativa, o trabalho ele não depende da trajetória. Ou seja, lembra que eu falei das linhas equipotenciais? No caso dessa imagem, elas estão em pontilhado. Então, se a gente pegar uma carga que está lá na última linha e for pular umas 3 linhas, né, mais próximas do vermelhinho, se essa carga pular, tipo, de maneira a fazer uma reta, fazer zigue-zague, dar um super contorno, mas chegar nessa linha, né, independente do caminho que ela fizer, o trabalho sempre vai ser o mesmo, tá? Ah, mas se ela fizer zigue-zague, a distância vai ser maior. Então, depende. O que você está considerando como distância, né? Não vai ser tipo o caminho, né? Se ela fez zigue-zague, se ela fez uma reta. Mas sim qual que vai ser essa distância final. Se ela tá tipo na última linha ou se ela tá na linha mais próxima. E é isso. Qual que foi o trabalho? Ela teve esse deslocamento. E aí, reparem que se a gente for considerar esse padrão, né? Uma carga positiva, criando um campo elétrico no espaço, na qual a gente vai ter linhas de forças, como se trata de positivo, tá saindo. Se a gente colocar uma carga de prova, né, um Qzinho ali próximo, e ele for positivo, o que vai acontecer? Espontaneamente, essa carguinha positiva, ela vai se deslocar para pontos de menor potencial. Reparem, por que isso? Se eu colocar positivo, positivo com positivo, é repulsão. Então, ela vai seguir as linhas de força, né? Vai tentar se afastar dessa carga vermelha. E aí, se ela tava ali no pontilhadozinho mais próximozinho do vermelho, ela vai para um pontilhado que está mais distante. Então, desloca-se para pontos de menor potencial. Enquanto que, se for uma carga negativa, né? Considerando essa mesma situação, a carga de prova negativa, né? Se a gente colocar ela numa linha mais distante, pelo fato de serem cargas opostas, vai haver uma atração. E aí ela vai no sentido contrário dessa linha de força, né? A linha de força está saindo. Se for uma carga negativa, ela vai estar se aproximando. Então vai estar ao contrário. E aí ela vai estar tentando se aproximar do vermelho. Ou seja, vai estar se aproximando de um lugar onde o potencial elétrico é maior. Então o que a gente tira daqui também? Que vendo essas linhas, né? Essas linhas, superfícies equipotenciais, quanto mais próximo, né, dessa cargona, maior vai ser o potencial elétrico. E quanto mais distante, menor vai ser. Isso é meio lógico, se vocês forem pensar, sabe? Por exemplo, se a carga estiver mais distante, né, numa linha que potencial mais distante, o nível de influência dessa carga vai ser menor. Assim, se ela estiver mais próxima, o nível de influência, né, o potencial elétrico, a energia potencial elétrica vai ser maior. Pensa, sei lá, na sua mãe. Ela é uma pessoa, não sei, mãe, vó, familiares, vai. Pelo fato dessas pessoas estarem mais próximas, elas acabam tendo muito mais influência do que, sei lá, um cara totalmente aleatório que tá lá do outro lado do mundo, vocês mal se conhecem, entende?
Vai nessa lógica que vai dar tudo certo. E aí, vamos treinar nossos conhecimentos. Ficou meio longuinha essa aula, tá, gente? Mas eu acho que se parasse, né, esses conteúdos, ia ficar um pouco mais confuso. Então, no vácuo, uma carga de prova Q igual a 3 microcoulombs está a uma distância de 2 centímetros, gente, de uma carga fonte Qzona de mais 4 microcoulombs. Mais aqui, micro. Determina a energia potencial da carga de prova, né, dessa carguinha aqui. Sabendo que o K0 é 9 vezes 10 a nona unidades no sistema internacional. Então, tá. O que a gente quer saber? A energia potencial desse Qzinho. Lembra que a fórmula da energia potencial era o K vezes o Kzão vezes o Qzinho, tudo isso pela distância. Lembrando, sem módulo e a distância não está ao quadrado. A gente tem o K, a gente tem o Qzão, a gente tem o Qzinho e tem a distância. Tudo sob controle. Só que, lembre que aqui a gente está em milicoulombs e está em centímetros, né? Então, a energia potencial vai ser o K, que é o 9 vezes 10 a nona, vezes o Qzão, que é esse mais 4. Ó, como está no módulo, o sinal importa. Micro, que é 10 a menos 6, vezes Qzinho, que é 3, também é milimicro, 10 a menos 6. Isso tudo pela distância. Ai, gente, eu tô tão feliz com ter mais distância ao quadrado. E como se trata de centímetros, é 10 a menos 2 metros. Se a gente cortar aqui, ficou 2. E quando a gente passa esse 10 pra cima, vai ficar positivo. Esse 10 é menos 2, né? Pra cima fica positivo. Então, vai ser esse 9 vezes esse 2 vezes esse 3. Então, fica 54. Ia ficar esse 10 a nona, mais o 10 a 2, né? Menos 2 quando subir fica positivo. Então, 9, 10, 11. Isso vezes o 10 a menos 12. Por que 10 a menos 12? Porque eu uni esses daqui, esses dois, 10 a menos 6. Tá bom? E aí, quando a gente mexe nesse valor aqui, ó, vocês concordam que quando a gente fizesse 11 mais menos 12, vai dar 10 elevado a menos 1, né? E aí vai ficar esse 54 vezes 10 elevado a menos 1, que é igual a 5,4. Energia potencial. Energia. O sinal é em joules. Não sei se vocês já sabiam, mas agora estão sabendo que é esse Jzão. Ok. Próximo. Considere uma carga elétrica Qzona de 8 microcoulombs no vácuo. Microcoulombs. Determine o potencial elétrico, que é aquele V, né? Lembra? Esse daqui é o V. No ponto P, distante 4 centímetros da fonte. Então tá, a gente quer o potencial elétrico. Lembra que a fórmula do potencial elétrico era aquele V que era igual a constante vezes o Qzão sobre a distância. A gente quer saber o potencial elétrico, né? Que esse daqui, o K a gente sempre tem, né? Em mente, pelo menos. O Q a gente tem e a distância também ele deu pra gente. Então, simples. Então, o potencial elétrico nesse ponto P, né? Que a gente pode só colocar aqui, vai ser a constante, que é aquele 9 vezes 10 a nona, vezes o Qzão, que é o 8 microcoulombs, 10 a menos 6, isso tudo pela distância, que é o 4 vezes 10 a menos 2. Por que 10 a menos 2? Porque a gente não pode largar em centímetros, a gente tem que transformar em metros. E 1 centímetro equivale a 10 a menos 2
metros. Então, quando a gente corta aqui, né, 8 dividido por 4 fica 2. E quando a gente taca esse valor aqui pra cima, vai ficar positivo, né? Então, é como se fosse aqui, ó, 9 vezes 2, 18. Aqui a gente tem 10 a nona. Vezes 10 a 2, né, quando a gente passar pra cima, 9, 10, 11. 10 vai dar 11 vezes o 10 a menos 6. Quando a gente vai ver esse valor aqui, ó, é tipo 11 menos 6, que é igual a 10 à quinta. Então, 8, 18 vezes 10 à quinta. Que a gente também, passando para a notação científica, né, que a gente não pode deixar assim, fica 1,8 vezes 10 à sexta. Como se trata de potencial elétrico, né, a gente tem que colocar o sinal, que é o volts. Próxima questão. Uma carga Q está fixa no espaço a uma distância d. Existe um ponto P no qual coloque-se uma carga de prova Q0. Considerando esses dados, verifica-se que no ponto P, então a gente tem aqui no espaço uma carga Q e a uma distância de d, existe aqui um ponto P na qual a gente tem uma carguinha Q0. Vamos lá. O potencial elétrico, devido a Q, diminui com o inverso de D. Potencial elétrico. Potencial elétrico. Potencial elétrico em P vai ser o constante vezes o Qzão pela a distância. Potencial elétrico, devido a Q, diminui com o inverso de D. Então, esse daqui, potencial elétrico, ele vai diminuir com o inverso de D. Reparem que se a gente aumentar a distância, né? Ou melhor, o inverso de D, né? O potencial elétrico, ele vai diminuir. Por conta de quê? Se a gente isolar, né? Por exemplo, K vezes Qzão é igual a VP sobre o Q. Se a gente aumentar, vezes o D. Se a gente aumentar a distância, né, vai reduzir o VP. Então, segura essa na manga. A força elétrica tem direção radial e aproximando de Q. Então, vai existir, então, nesse carguinha, né, uma força elétrica. Só que não tem como a gente falar que a direção é radial. Eu até daria para falar, né? Mas nesse caso, né, pelo que ele traz aqui, seria uma direção reta mesmo, sabe? E aproximando de quê? Então, problemático. Porque assim, ele não dá pra gente a carga de Qzão nem de Q0. Então, não tem como a gente saber se está aproximando ou se afastando. Então, é incorreto. Esse direção radial até passaria, sabe? Passaria, se falasse uma circunferência, tudo, desse uma imagem, né? Mas, muito complicado falar direção radial. Mesmo que eu tenha falado, que equivale ao raio de uma circunferência. Tá, se ele te desse uma imagem, uma circunferência ali. Mas direção radial é muito estranho. Ficaria com o pé atrás. Mas aproximando de que ele não dá informação suficiente pra gente chegar com essa conclusão. Campo elétrico depende apenas do módulo da carga de Q. Olha, ele depende, né? Depende. Mas apenas não. Porque ele também depende do quadrado da distância. A energia potencial elétrica das cargas depende do inverso de
D ao quadrado? Energia potencial elétrica. EP, esse aqui não tem módulo, lembra? Qzão, Qzinho sobre a distância. Depende do inverso de D ao quadrado? Então, não, porque aqui não tá ao quadrado. Se ele falasse depende do inverso de D, aí sim, mas nesse caso, não depende. No restando assim, alternativa A. Por fim, vamos lá. Esse é o último, prometo. Duas partículas eletrizadas com cargas elétricas Q1 de 4 vezes 10 a menos 7 e Q2 menos 2, olha, carga negativa, gente, vezes 10 elevado a menos 7. Estão fixas nos extremos dos segmentos AB, cujo ponto médio é M. Usando K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9, determine A. O potencial elétrico no ponto M gerado por cada uma das cargas. E B, o potencial elétrico resultante no ponto M. No A, o que ele pede? O potencial elétrico que cada uma das cargas está criando. E no B, o resultante, né? Que seria aquela soma algébrica. Então, no A, qual que vai ser o potencial elétrico do ponto A, né? Qual que vai ser o VA? Vai ser o K vezes a carga de A vezes a distância, né? Distância, vou colocar de M aqui, tá? Então, seu 10 vezes 10 a nona, que A, que vai ser o 4 vezes 10 a menos 7, isso sobre a distância, que é 2 centímetros. 2 vezes 10 a menos 2. Isso daqui é o 9. Cortando esse 2 com 4, fica 2. A gente vai subir esse menos 2 aqui, vai ficar mais 2. Então, VA vai ser 9, né? 9 vezes 2, 18. Quando a gente passa esse menos 2 para cima, fica mais 2. Mais 2, mais o 9 ali. 10 a elevado a 11. Vezes o 10 a menos 7. Que vai ser, então, 18 vezes 10 a quarta. Como a gente tem que deixar em notação científica, como está passando a vírgula para a esquerda, vai ficar 1,8 vezes 10 a quinta volts. Agora, vamos pegar a bolinha azul, que é o VB. Qual que vai ser o potencial em B? K, QB, distância, que vai ser a mesma, né? 9 vezes 10 a nona, QB, vai ser menos 2 vezes 10 a menos 7, isso tudo sobre a distância, que é 2 vezes menos 2. Quando a gente divide esse 2 por menos 2, aqui fica menos 1, e a gente passa daqui pra cima. Então, VB, 9 vezes menos 1, menos 9. Vou até colocar em parênteses. Quando a gente passa pra cima, esse 10 a menos 2, 10 a mais 2. Então, 10 a nona mais 10 aqui, 10 a 11, 10 a menos 7. Como a gente viu esse mesmo cálculo que aqui, vai ficar menos 9 vezes 10 a quarta. E como já está em notação científica, não tem que mexer, né? 9 menos 9 vezes 10 a menos 4 volts. Isso daí seria o exercício A. O B é o potencial elétrico resultante. Lembra que o potencial elétrico resultante seria então a soma de A mais a soma de B? Potencial de A e potencial de B? Então, o potencial resultante vai ser o de A. Como a gente vai fazer essa soma, eu vou tentar pegar um valor que está na mesma potência de 10, que fica mais fácil de mexer. Então, eu não vou pegar esse daqui, vou pegar esse daqui para mexer, tá?
Porque eu sei que esse daqui tá elevado a 10 a menos 4 também. Se a gente fosse jogar a mais 4. Desculpa, gente, errei. Se a gente fosse colocar aqui 10 elevado a mais 5, teria que passar a vírgula pro lado esquerdo e ficar 0,9. E aí fica muito ruim de mexer. Então vamos pegar esse daqui, esses dois casos com 10 elevado a mais 4. Então, VA, 18 vezes 10 a quarta, mais o menos 9 vezes 10 elevado a mais 4. Como esses dois mais 4 são vezes 10 elevado a quarta, vai ser basicamente, se a gente isolar, né, esse 10 a quarta, é como se a gente fosse fazer 18 menos 9. Vai dar 9 vezes 10 a quarta volts. E esse